Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o espaço agrícola brasileiro, né? Especificando principalmente, né, além da produção, do tipo de produto que a gente produz, né, também falar um pouquinho sobre como é que as regiões se comportam dentro desse processo de produção. Então a gente precisa lembrar algumas questões importantes. É que, como a gente já havia dito, né, nas aulas anteriores, o agronegócio representa, né, um dos setores mais importantes da economia brasileira, né, responsável por grande parcela do produto interno bruto, né, da geração direta e indireta de empregos, da manutenção dos superávites da balança comercial, ou seja, fazer com que a gente venda mais do que a gente compra, né, com grande volume de commodities exportadas. Né? Isso é uma característica, né, do agronegócio brasileiro, a gente precisa entender o que são commodities também. Commodities são aqueles produtos, né, que têm baixo valor agregado, portanto, são aqueles produtos que no cenário internacional precisam ser vendidos em grande quantidade. Portanto, por isso que o Brasil, né, fortalece e busca tanto ampliar, né, a parcela de agronegócio dentro do PIB brasileiro. Né, o que, ao mesmo tempo, é muito importante porque amplia, né, a possibilidade de gerar renda, mas é um processo muito, também é como se fosse um tiro no pé, né? Porque enquanto a gente investe muito, né, na produção do agronegócio, né, a gente sabe que em outros momentos a gente deveria diversificar a nossa produção, né, fortalecer a indústria, fortalecer o comércio, as tecnologias, entre outras questões importantes. Então, a gente precisa entender que outra coisa importante associada ao nosso agronegócio é que, diferente dos países europeus e dos Estados Unidos, entre outras grandes potências, né, a, o país, nós aqui, o Brasil, nós ainda possuímos 300 milhões de hectares agricultáveis. Nós temos muita terra ainda, né, não agricultável. O problema ou a solução nesse sentido é que grande parte dessa terra também é área de proteção. E daí vem um embate, né, político, um embate entre ambientalistas, né, e agropecuaristas, de que vale mais a pena a gente acabar com certas áreas de proteção para produzir e ampliar a nossa economia, ou vale mais a pena nós fazermos nessas áreas, né, que podem ser produzidas produções mais rentáveis, produções que sejam mais limpas, que tenham melhor acesso, né, vendas melhores e assim por diante. Então a gente precisa sempre ponderar, né, essas relações. O grande questão é que o que vem acontecendo nos últimos anos é que gradativamente, devido a essa facilidade e o número de terras abundantes, né, terras não ocupadas no Brasil, terras que a gente pode considerar improdutivas, e o valor dessas terras, devido à falta de infraestrutura nas regiões próximas e assim por diante, começa a atrair investidores de outros países, como China, Arábia Saudita, americanos, entre outras regiões. O problema, então, é que grande parte da terra, né, a brasileira começa a ser utilizada, né, para gerar lucro para outras regiões, né, o que não deveria ser uma política nacional, porque, afinal de contas, grande parte dessa produção vai gerar impactos ambientais que vão tornar improdutivas as terras, talvez, que vão gerar impactos sociais aqui no Brasil, mas os lucros muitas das vezes não ficarão aqui no Brasil, somente alguns custos, né, através de empregos e através de alguns impostos e assim por diante. Então a gente precisa entender essa relação complexa entre quantidade de terras, para quem se vende as terras, as brigas entre o agronegócio, né, e os movimentos ambientalistas, entre outras questões importantes. Outra coisa importante também que a gente precisa entender é que esse processo de crescimento, né, do agronegócio no Brasil ao longo dos últimos anos está associado ao aumento das demandas nacionais e internacionais de grãos e biocombustíveis, né, principalmente associados à cana e à soja, que influenciou em grande parte a exportação do agronegócio brasileiro nas últimas décadas. Né? Ou seja, ao longo dos últimos anos, o agronegócio brasileiro ganhou muito poder econômico e também, obviamente, poder político. Então, a gente tem que entender que esse processo, né, de poder econômico, poder político, foi fazendo com que gradativamente o nosso setor, né, do agronegócio ficasse restrito a somente esses tipos de produtos que dão retorno financeiro. Né? E a gente pode afirmar hoje em dia que cerca de 75% do espaço agrícola nacional é ocupado somente por 9 produtos do agronegócio, com grandes demandas no exterior, que são responsáveis por 85% das exportações agropecuárias. Ou seja, grande parte do que a gente utiliza de nossa terra aqui é para fazer produto para vender lá para fora. Né? Ou seja,
tem pouco retorno econômico, social aqui para o Brasil. Fica com um retorno econômico na mão desses grandes produtores, né, que obviamente vão repassar através de alguns impostos e de algumas do emprego, né, do fortalecimento do mercado local talvez, mas grande parte fica na mão desses grandes agropecuaristas, né, que se tornam, né, a terra brasileira se torna um ativo econômico muito importante para o bem privado. Então, apesar da grande relevância econômica, a gente sabe que esse processo, né, de transformação do campo brasileiro, né, do solo brasileiro em máquina de produzir esses novos produtos para vender lá para fora, né, gera uma grande devastação ambiental. Né, redução de áreas de cultivo alimentares, né, para fazer exatamente esses novos produtos, excessiva concentração fundiária são uma das principais, né, um dos principais problemas associados à expansão do agronegócio brasileiro, que a gente já viu na aula anterior. E a partir de agora nós vamos começar a falar um pouquinho de cada uma das regiões, né, dos seus principais formas de produção, seus principais impactos, suas principais relações associadas com o agronegócio. A primeira delas, então vamos começar pelo Sudeste. Né? Para a gente poder entender o processo de produção do agronegócio no Sudeste, a gente precisa voltar, né, um pouquinho nas aulas de história e relembrar que desde o auge alcançado pelo cultivo do café, né, no fim do século XIX e início do século XX, a região Sudeste se destaca na produção agropecuária nacional. Então é um processo histórico, né, de longa data. Atualmente é caracterizado, obviamente, pela grande modernização e diversificação. Não ficamos somente no café. Principalmente em duas grandes regiões importantes desse cenário do agronegócio. Lembrando que nós não estamos falando dos setores industriais. Né? O principal deles seria o Centro-Oeste e o Oeste paulista, né? Onde o relevo pouco acidentado do Planalto, né, paulista, o clima com uma estação chuvosa bem marcada, né, e um solo extremamente fértil conhecido como terra roxa, né, além de uma rede de infraestrutura, né, pautada desde da questão do café, né, uma rede de infraestrutura de transportes, energia, comunicação e também a proximidade com o maior mercado consumidor nacional e também com dos maiores portos, né, para exportação, influenciaram basicamente no avanço dessas regiões. Né? Ou seja, hoje em dia nós temos nessas regiões também uma substituição do processo de produção pela produção da cana-de-açúcar, né, estimulada principalmente pela expansão do consumo nacional de etanol, né, pautado ali nos governos petistas ao longo dos últimos anos, que potencializaram, né, o consumo do etanol. Né, tanto é que nós temos hoje em dia nas bombas de gasolina, né, nos postos de gasolina, né, duas opções, coisas que não existiam antigamente. A outra região importante do Sudeste, né, em relação ao agronegócio é o Triângulo Mineiro, que está muito mais voltado à pecuária moderna e às plantações de café, soja, milho, arroz, algodão e cana-de-açúcar. E impulsionam também a economia de importantes cidades dessa sub-região do Triângulo Mineiro. Então, dentro do Sudeste, nós temos essas duas áreas, o que não significa que não existam outras áreas com agricultura, mas é importante lembrar que essas outras áreas estão pautadas mais especificamente para o consumo interno, para o mercado interno, e não em grandes latifúndios. Então, essas áreas do grande negócio seriam o Centro-Oeste e o Oeste paulista e o Triângulo Mineiro. Em relação à região sul, né, a gente precisa também voltar um pouquinho na questão histórica e entender que a produção agrícola da região sul se associa à sua história, ocupação e povoamento. A gente sabe que essa região que a gente chama de Campanha Gaúcha foi ocupada entre os séculos 17 e 18 por uma pecuária extensiva, aquela que a gente deixa o gado solto, né? E no século 19 pelos imigrantes europeus vindos ali para poder modernizar, né, para poder ajudar na industrialização e também para poder substituir a mão de obra escrava. Né? Esses imigrantes europeus se estabeleceram nas regiões, né, mais frias devido às suas características e sua facilidade em lidar com esse tipo de produção, né, em regiões mais frias, né, e começaram a produzir culturas realizadas em pequenas propriedades que eram dadas, né, ou arrendadas a esses imigrantes europeus, né, como a forma deles ocuparem e produzirem nessa terra. Então, atualmente nessas regiões coexistem no espaço agrícola da região tanto essa pecuária extensiva, né, as culturas coloniais tradicionais, como também as produções comerciais, ou seja, é bastante diversa. E essas produções comerciais se expandiram rapidamente nas últimas décadas, geralmente todas elas entregadas por algumas cadeias do agronegócio. Né? Principalmente, a gente sabe aí, nesse sentido da pecuária extensiva, a gente sabe que a criação bovina na região da Campanha Gaúcha é muito forte. Né? O grande problema disso é que a quantidade, né, e o uso, né,
incessante desse pasto vai provocando uma arenização, ou seja, esse solo vai se tornando improdutivo. E já as culturas coloniais ocorrem nas regiões serranas e nos vales fluviais ocupados pelos imigrantes europeus, né, desde esse processo histórico. Então a gente sabe que mesmo diante da intensa expansão do agronegócio, né, esses pequenos produtores coloniais ainda conseguem existir, formando uma série de cooperativas, né, e associando-se às agroindústrias, fornecendo as suas matérias-primas, ou seja, essas cooperativas se juntam entre os produtores e vendem para o comércio local, para as indústrias locais. Então ainda assim a gente pode ver que é evidente que a expansão das lavouras comerciais associadas principalmente ao agronegócio vem avançando sobre as culturas tradicionais, né, e criando todo aquele processo que a gente já discutiu, de concentração fundiária, né, de êxodo rural, né, na região e assim por diante. O centro-oeste e o norte a gente precisa analisar de forma conjunta. A gente vai analisar de forma conjunta porque todo o seu processo de ocupação, o seu processo de produção tem características semelhantes. Então, a gente precisa entender que a baixa produtividade natural desses solos, tanto do Cerrado, né, quanto também da região amazônica, dificultou por muito tempo o desenvolvimento de uma agricultura de caráter comercial. Né? Obviamente, a gente sabe que sempre houve agricultura onde há estabelecimento de civilização, né, onde há estabelecimento de cidades, de vilas, né, de ocupação humana. Mas a gente sabe que nós falamos de agricultura comercial, de larga escala. Então, o que aconteceu foi que essa dificuldade natural representava um limite, né, mais ao norte da fronteira agrícola brasileira, e ficava muito segmentada, não só pelas questões naturais, mas também pelas questões associadas à logística, né, no sudeste e no sul do Brasil. Então, a gente, considerando também que a floresta amazônica e seus aspectos naturais também impediam. É somente a partir dos anos 60 que o agronegócio vai se expandir fortemente para o centro-oeste, né, com a implantação de vários projetos agrícolas incentivados pelo governo, principalmente, né, pelos governos ali de Juscelino Kubitschek, pela chegada de Brasília na região, né, também depois, posteriormente, pelos governos militares, né, o que gradativamente o quê? Os governos concederam créditos para a obtenção de terras e tecnologias, incentivavam, né, a ocupação do Cerrado com lavouras comerciais altamente mecanizadas, empréstimos do governo para que a região fosse ocupada. Com isso, soja, milho e algodão começaram a ser plantados ali, né? E essa modernização também trouxe a pecuária, né, para um patamar novo, um patamar muito grande. Ou seja, a criação de bovinos ali também se fortaleceu bastante. Então, em poucas décadas, dos anos 60 para cá, né, o Centro-Oeste tornou-se a principal região do agronegócio brasileiro, porque, basicamente, as suas características naturais favorecem, né, as duas principais fontes de renda do agronegócio brasileiro, que é a produção de soja, né, a produção de carne para corte. Né? Então, atualmente, essa expansão, esse fortalecimento do Centro-Oeste apresenta um grande perigo. Por quê? O Centro-Oeste é exatamente a fronteira final para a chegada na Amazônia. Né? Então, existe um intenso risco de que essa potência econômica potencialize também, né, a expansão de sua fronteira agrícola, que vai chegando cada vez mais próximo, né, dos limites da Amazônia. E, obviamente, a gente sabe que essas áreas começam a ser devastadas para dar lugar a pastos ou para dar lugares a espaços para a plantação, principalmente da soja. Então, a gente tem que entender que esse fortalecimento no Centro-Oeste também representa um grande perigo, né, para o meio ambiente do Brasil e, obviamente, do mundo como um todo. E a gente pode ver exatamente nesse momento, né, a quantidade, né, e a forma como a soja, né, representa, principalmente, a gente vê ali ao longo dos anos de 1977 aos anos de 2002, como a soja, né, a produção agrícola, principalmente da soja, vem crescendo muito e se modificando, se fortalecendo, principalmente, né, chegando ali nos limites, né, da floresta amazônica. A gente pode ver isso tanto no gráfico, né, que mostra, né, a distribuição das principais culturas no ano de 2017, como também a distribuição espacial, né, dessas produções de soja no território brasileiro. E por último, para a gente poder falar também, a gente precisa falar do Nordeste. E para falar do Nordeste, a gente precisa entender e dividir o Nordeste nas 4 sub-regiões que ele representa. O Nordeste, como a gente já sabe, é dividido em Zona da Mata, Sertão, né, Agreste e Meio Norte. E a gente sabe que somente na região da Zona da Mata e do Sertão que são exatamente produzidos, né, algum tipo de agricultura tradicional. A gente sabe que na região da Zona da Mata, né, a cultura colonial está associada, obviamente, à cultura da cana-de-açúcar, né, da colonização portuguesa aqui no Brasil, né, então favorecida pelos solos extremamente férteis que a gente chama de massapé.
mas ela é muito menos mecanizada que a produção do Sudeste, né? Porque todo o processo de mecanização está associado ao processo de industrialização, que quando começa a acontecer, né, grande parte, né, da infraestrutura e do dinheiro já está concentrado no Sudeste e não mais no Nordeste, como era no início do processo de colonização, né? Então, a gente sabe que existe uma área nessa região que tem uma agricultura tradicional, mas uma agricultura menos mecanizada, bastante rudimentar, né? E muito calcada em produtos associados ao processo de colonização do Brasil. Já o sertão brasileiro foi tradicionalmente ocupado pela pecuária, né? E que ainda prevalece na região com os rebanhos de bovino e caprino principalmente. Lembrando que a gente utiliza muito mais em relação à proporção do caprino, porque por ser uma região mais seca, né, a gente sabe que esse tipo de rebanho consegue reter mais água, consegue viver mais tempo sem água, né? Então nós temos aí técnicas extremamente rudimentares que prejudicam a qualidade do rebanho, né, porque elas são extremamente extensivas, né, deixam os bois pastarem durante dias e até semanas para depois recolherem, né, e assim por diante. Outra coisa importante também é a produção de frutas, né, irrigadas no Vale do São Francisco, que corresponde ao principal destaque regional, que foi estimulado por uma série de projetos de irrigação, e é importante entender essa questão. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo parece uma questão ambígua, afinal de contas, a gente sabe que a região do sertão brasileiro é a região mais seca, né, e recentemente, né, tem se fortalecido exatamente o processo de agricultura que necessita muito de água. E a gente precisa entender o que aconteceu. O que aconteceu foi que ao longo dos últimos anos houve uma série de processos, tanto de transformação e transposição do Rio São Francisco, que levou água, né, exatamente para essas regiões mais secas. Né? A gente tem que entender que isso foi um processo muito potencializado, né, pelo agronegócio. Por quê? O agronegócio, né, sabendo da dificuldade de comprar terras, a gente sabe que as regiões mais secas provavelmente têm as terras mais baratas. Portanto, uma série de grandes investidores do agronegócio brasileiro comprou terras no sertão nordestino. E aí fez, né, uma série de tentativas, né, políticas e de incentivos para que houvesse, né, um grande projeto, né, nacional de levar água ao sertão. Obviamente, esse projeto de levar água ao sertão, né, tem como plano de fundo a ideia de levar água para a população. Mas a gente sabe que grande parte dessa água que está chegando à população, na verdade, está indo para o grande agronegócio, porque a região nem é tão habitada a esse ponto, né, da gente poder falar que está levando água a grande parte da população. A gente sabe que isso é uma questão muito mais econômica do que humana, apesar de o slogan estar pautado na questão humana e não na questão econômica. E aí a gente pode ver exatamente, né, essas duas realidades bem distintas. A gente pode ver aí, nesse primeiro mapa à esquerda, né, a relação das precipitações inferiores a 750 milímetros, regiões do que a gente chama do semiárido, né, e é por onde exatamente o São Francisco passa, que é importante essa região, o São Francisco como uma área de irrigação. E a gente vê exatamente no mapa à direita, né, as regiões que são aptas ou não aptas, inaptas exatamente, para a produção agrícola. E a gente sabe que esse processo de transposição de São Francisco, ou seja, de criar canais artificiais que tirem água do curso tradicional de São Francisco para levar para as áreas inaptas, tanto por deficiência hídrica como por excedente térmico, principalmente essas áreas inaptas por deficiência hídrica, como a gente vê no mapa, né, é exatamente uma questão que pode estar travestida de uma questão humanitária, mas também pode potencializar muito a agricultura regional. E quando a gente fala de agricultura regional, a gente está falando também do aumento dos conflitos por terra na região, que a gente sabe que, obviamente, né, quem tiver mais poder econômico vai ter maior poder de barganha, de influenciar, né, esse processo de transposição e, obviamente, comprar as terras, ou já tem comprado essas terras, já está dentro da especulação imobiliária, né, essa relação das terras do sertão nordestino, para onde a água vai chegar em algum momento, né, quando todos os processos e todos os eixos das transposições do São Francisco forem finalizados finalmente.